Qual que é a habilitação necessária para podermos viver bem? Eu sou o Alexandre, eu sou psicólogo e hoje eu queria falar um pouquinho de um assunto que me trouxe à memória de uma experiência que eu tive agora dias atrás. Eu fui num poupa-tempo, aqui no estado de São Paulo, fazer um documento, uma renovação da habilitação. Aquela carteirinha, aquele documento que nós temos que ter para ter essa permissão para conduzir um veículo, seja um carro, seja uma moto. E nisso me trouxe algumas ideias aqui para falarmos um pouquinho desse tema. Qual é a habilitação que nós precisamos para a nossa vida? Se nós olharmos para a habilitação ali do trânsito, para conduzir um veículo, nós temos que entender que existem algumas situações que vêm antes de ter essa habilitação. Então, primeiro, eu tenho que passar por um processo de aprendizado. Tem aulas teóricas, aulas práticas, existem alguns exames, tanto ali escritos, como são os testes, são as provinhas, e também o exame físico, que é o manobrar, é o dirigir, o estacionar. E isso já é o primeiro ponto. Quais são, então, os processos que nós temos nas nossas vidas? Nós temos que passar por diversos processos nas nossas vidas de aprendizagem. E esses processos talvez não são tão rápidos, tão simples quanto se preparar para ter uma habilitação veicular. Esses processos podem durar semanas, meses, anos, até a nossa vida toda. E aí, o quanto eu estou me preparando para passar por esses processos? A ideia é nós termos já o alcance de um resultado, talvez sem ter que fazer esforço algum, Seria muito bom. Ou, aliás, eu não sei o quanto seria tão bom, mas nós desejamos que quanto menos esforço para alcançar algo seria bem melhor. Então esse é o primeiro ponto. Quais são os processos, quais são essas provas, Quais são esses desafios que nós temos que enfrentar? E cada um tem um tipo de desafio, um tipo de prova. Independente da situação, do assunto, todos nós precisamos estar aprovados. E muitas vezes nós depositamos essa aprovação no externo, no outro. Sim, o outro tem a sua opinião. E muitas vezes até sobre nós. E não significa que a opinião do outro é predominante. Nós podemos até dar ouvidos para entender o quanto a opinião do próximo pode contribuir ou não na nossa vida, mas não necessariamente. Nós temos que nos aprovar. Nós temos que ter coragem de nos avaliarmos e entendermos o que eu preciso melhorar e no que eu já estou bem. Nós temos também que ter possibilidades de admitirmos que nós evoluímos em alguns aspectos. O segundo ponto que nós temos é tomar cuidados com as infrações. E aí, quando eu já tenho essa habilitação em mãos, eu preciso estar zelando para que eu não tenha nenhuma ocorrência de trânsito, nenhum problema que eu possa ser penalizado. E na vida, quantas vezes nós somos penalizados? E sim, temos que ter responsabilidade de não entrar no outro, na vida desse outro, de influenciar o outro. Podemos até fazer coisas erradas, todos nós erramos. Mas se percebemos que nós cometemos alguma coisa de errado, pedir perdão, procurar essa pessoa, conversar. Temos que fazer a nossa parte, porque a vida pode nos penalizar, como uma ruptura de uma amizade, um fim de um relacionamento, principalmente por causa do nosso orgulho. Então, ao errarmos, devemos reconsiderar e pagarmos este preço para que nós possamos resolver aquilo que está errado. Assim como pagar uma multa de trânsito, uma penalização, eu talvez conversar com uma pessoa, aquela pessoa que o quanto eu admiro, que eu gosto, que eu sinto a sua falta, é também totalmente necessário. E por fim, para que nós possamos ter uma habilitação, nós temos que exercitar. Não adianta você ter uma carteirinha, um documento ali que está habilitado para conduzir um veículo e não tiver um veículo para dirigir. Não necessariamente você precisa comprar um, você pode alugar, por exemplo, ou alguém te emprestar. E na vida é a mesma coisa, nós estamos habilitados para viver. E viver significa testar, é estar disponível, é estar disposto, é estar exposto. E nós temos tantos medos, não é? Muitas vezes nós não tentamos coisas com medo de errar, de fracassar, de ter um acidente de trânsito, por exemplo. Para quem dirige, ter um acidente na vida. E se tivermos, nós vamos passar por toda a recuperação necessária, por toda a restauração necessária, mas temos que continuar dirigindo. E nesse caso, as nossas próprias vidas.
Todos os acidentes podem causar traumas, todos os problemas nas nossas vidas também, mas os traumas, eles são tratados. Nós temos que buscar ajuda e tratamento para lidar com eles, para que eles se curem e nós continuamos a nossa caminhada.